O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nem conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. O tempo é de advento, significa isso, de aproximação da chegada de Deus à nossa vida no Natal. E, portanto, é de preparação para esse nascimento. E é nesse contexto do Advento, então, que nós temos a oportunidade de celebrar esta solenidade da Imaculada Conceição, que eu diria que é tão cara aos portugueses. Não sei se sabem, a primeira vez que foi celebrada uma Eucaristia à Imaculada Conceição em Portugal, eu penso que nenhum de nós era nascido, foi em 1320. E foi o Padre Calixto, provavelmente, já tinha expectativas, mas ainda não era nascido. Não é? E 1320 foi celebrada, aqui muito perto de nós, foi celebrada na Sé Velha. Então este é o primeiro registro que se sabe, pelo menos a informação que tenho, de se ter celebrado uma Eucaristia a esta invocação. Já vão lá 704 anos. Se estiver errado, depois em casa conferem as contas. Mas todos nós também sabemos que depois de 1640, com a restauração da independência, o Dom João IV, eu não sou muito bom em história, por isso facilmente tive que estudar melhor esta parte, mas Dom João IV, passado alguns anos, em 1646, em Vila Viçosa, então, vai coroar a Imaculada Conceição como padroeira de Portugal e também pediu aos estudantes em Coimbra para que em qualquer grau académico na universidade defendessem esta ideia e esta teologia da Imaculada Conceição. Por isso hoje, para aqueles que sabem, na Universidade de Coimbra é uma celebração com algum significado. E é interessante perceber que houve todo um percurso, não só aqui em Portugal, mas também no mundo, desde o século XI, que se vão escutando algumas referências a esta invocação, e depois só em 1854 é que o Papa Pio IX declara esse dogma. E é interessante, então, reparar que os dogmas marianos
foram normalmente acolhidos e desenvolvidos e de algum modo celebrados pelas pessoas, pelas comunidades cristãs, e só mais tarde o magistério os confirmou. Normalmente costuma ser o magistério que afirma e depois, diríamos assim, o povo que celebra. Aqui é o povo que celebra e o magistério que, muitos anos depois, como se vê aqui, confirma aquela que é já um modo de celebrar e de entender. Mas não sei se vos acontece convosco, também, pelo menos comigo aconteceu, é que não é fácil perceber o que é a Imaculada Conceição. Mas pior que isso é tentar perceber o que é que isso hoje pode ser inspirador para a minha vida. Isso ainda é mais, talvez, difícil de perceber. E, sobretudo, há um conjunto de ideias que não estão muito ajustadas com aquilo que a teologia defende. Mas vamos a essa ideia do que é o dogma da Imaculada Conceição. Já agora, o Rahner, que é um dos maiores teólogos do século XX, dizia que um dogma era assim um ponto de chegada, era preciso escrever, não é, com a linguagem própria de um tempo, mas era um ponto de chegada que oferecia precisão e clareza. Mas era ao mesmo tempo um ponto de partida, porque era preciso perceber que sentido é que isso ia fazendo em cada tempo e em cada contexto. E é isso que nós queremos hoje também aqui questionar um bocadinho. Não vos vou dar uma aula de teologia, primeiro não estaria tão habilitado quanto isso, mas em todo o caso também não seria muito interessante. Aviso já que não seria mesmo muito interessante. Então, voltando aqui, o que é a Imaculada Conceição? Bem, já agora temos aqui uma imagem que é da Imaculada Conceição, com umas nuances. Temos depois que ver aqui o que é que falta nesta imagem para ser verdadeiramente uma imagem da Imaculada Conceição. O que é que falta? Isso mesmo, 12 estrelas na cabeça, certo? A lua debaixo dos pés, perfeito. Então, lá em casa não sabem, mas toda a gente aqui sabe que são os elementos que faltam ali. Digo eu. Tem lá alguma lua? Não, só tem a serpente aos pés. Pronto. E então tem estrelas no globo, não é? Tem ali, dá para contar, verifiquem se são 12. Já agora numa comunidade onde eu estive, e era a invocação, era a padroeira da paróquia, eu comecei a contar com os miúdos as estrelas. E disse, como sabem, 12 estrelas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, chegámos a 10 e disse, pedimos imensa desculpa, mas o autor desta pintura não tinha lido o Apocalipse e não sabia teologia, mas deviam lá estar 12 estrelas. Pronto, como era uma pintura do século XVIII, era melhor não mudar, mas, de facto, faltava ali qualquer coisa. Voltando aqui, então o que é que nós celebramos na Imaculada Conceição? O que é que verdadeiramente celebramos? O que é que eu pensava? Não sei se vocês são mais instruídos, mas o que é que eu pensava com a minha catequese? Que Nossa Senhora, quando deu à luz, atenção, eu vou dizer mesmo o que é que eu pensava. Como Nossa Senhora não teve relações, pronto, Nosso Senhor tinha nascido santo. Aquilo tinha sido toda uma santidade e era isto que eu pensava, que era mais ou menos assim, não sei porque é que eu pensava isso, mas foi isso que me chegou à minha cabeça. Então eu pensava, pronto, Nosso Senhor, Imaculada Conceição é o nascimento de Jesus. Bom, se fosse numa prova de exame de teologia, estava totalmente chumbado, nem a Auralia, porque isto não dava sequer nenhum ponto. Porquê? O que é que nós celebramos verdadeiramente? O que é que nós celebramos na Imaculada Conceição? É a própria Conceição de Maria, quando ela nasceu. Os pais, que não sabemos verdadeiramente os nomes, mas a tradição indica-nos como São Joaquim e Santa Ana, e até podem ter acertado. E significa o quê? Que estes homens, esta família, esta casa, esta mulher, este marido, ao ter esta criança, já foi ali um sinal de Deus. E que Maria, pelo próprio filho, que vai nascer, fica redimida de todas as fragilidades e limitações. É o máximo da santidade. Bom, percebemos desde já que a Imaculada Conceição, então, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, mas tem tudo a ver com Jesus, porque é Jesus que torna imaculada as nossas vidas e as nossas histórias. E, portanto, para mim, isso, quando eu percebi melhor essa passagem, que a Imaculada Conceição tinha a ver com o nascimento de Maria, então percebi que, de facto, não tinha nada a ver com esta questão de terem tido relações ou não, não tinha nada a ver com a questão de nascer Jesus, não tinha nada a ver com isso. Então a pergunta é, se não tem a ver com isso, se tem a ver com uma vida que nasce assim, totalmente cheia de graça, como ouvíamos na leitura,
Ave, cheia de graça. Uma tradução mais correta do grego diria alegra-te, cheia de graça. Então, alegra-te por estar cheia de graça. Pode ter a ver com a nossa vida. Por isso, a pergunta que fazemos agora é: em que medida é que pode ser inspirador para nós? Então, a primeira coisa é que nós todos nascemos cheios de graça. A criação não começa no pecado, nem no Adão, ou melhor, começa no Adão e na Eva, na história mítica, no que isso significa de metáfora, mas não começa com a serpente. Começa exatamente com Deus a criar as pessoas, a criá-las à sua imagem e semelhança. E nessa metáfora, onde o Adão representa o retirado da terra, é o significado da palavra, e Eva significa a mãe dos viventes, é nessa história comum de um Deus que nos cria à sua imagem e semelhança, Ele que é trindade e que é amor, então nós somos criados assim. Depois, claro, na história desta metáfora, há uma serpente que fala, que eu já perguntava à minha mãe como é que isso era possível, e ela resolveu isso bem, dizendo: tal como os dinossauros desapareceram, essas serpentes também desapareceram. E então, as serpentes que falavam naquela época e que agora já não falam, foi uma pena, porque podíamos confirmar a espécie e até poder ter algumas informações acrescidas, mas nessas serpentes que falam, então, há uma serpente que vai tentar convencer Eva de que viver assim em graça é um bocado seca. É preciso, se calhar, há ali qualquer coisa que é proibido e que vai valer a pena. E então começa aqui, diríamos, as fragilidades. É uma metáfora para falar dos nossos desejos desajustados, das vezes em que nós queremos tomar o lugar dos outros, das vezes, sobretudo, em que queremos tomar o lugar de Deus. Ou seja, o maior pecado em Adão e Eva é eles quererem viver sem Deus. Nós próprios resolvemos aqui este jardim. Isto está bem cuidado, mas nós tratamos dele. Não é preciso ajuda de ninguém. E, portanto, eles que estavam como quem recebe e agradece os dons recebidos, quiseram passar a ser os donos daquele jardim. E isso prejudicou-os. Prejudicou-os porque deixaram da gratuidade, passaram à posse. E eu diria que é isso que contamina as nossas relações todas. Se pensarmos bem, o maior problema que nós temos é a posse. É o desejo da posse, sermos donos de coisas e, sobretudo, de alguém. É um prazer ser dono de alguém e mandar, e as pessoas obedecerem. Dá qualquer coisa que não soa bem. Não é este o espírito de Jesus. Por isso, Eva traz-nos um novo modo, fala-nos desta metáfora, mas Maria, desculpem, a nova Eva, traz-nos um novo modo de olhar para o mundo. Então Maria, imaginem, com 16 anitos, porque seria mais ou menos esta idade, em que ela é visitada por um anjo, por uma presença de Deus, e ela diz sim, confiou totalmente. Confiou não nas capacidades dela, porque ela percebia que não tinha capacidade para tanto. Confiou-se a Deus. Confiou-se totalmente a Deus. Eu diria que há aqui 2 sentidos para a nossa vida. O primeiro, o pecado não faz parte da nossa essência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sempre que pecamos, sempre que nos desviamos do caminho, exatamente afastamos-nos da nossa identidade. Sempre que tomamos posse de alguém ou de alguma coisa, afastamos-nos da nossa identidade, do melhor de nós mesmos. Sempre que não nos pomos nas mãos de Deus, então perdemos identidade. Então esse é o primeiro aspecto. É não sabermos reconhecer também a graça que nos habita às vezes. E viver dessa graça. Procurar também que essa graça inspire, motive os nossos gestos e as nossas palavras. E então, por outro lado, esta ideia de percebermos que confiarmos totalmente a Deus, não calculando, não fazendo as nossas contas, não avaliando se eu tenho as capacidades todas ou não, mas dizer, olha, eu sou isto, mas com a ajuda dos outros e sobretudo com a ajuda de Deus, eu posso ser melhor, posso chegar mais longe, não para ser dono de alguma coisa, mas porque Deus quer servir de mim e de cada um de nós, para continuar a fazer acontecer a graça no mundo e não a desgraça. O problema é que muitas vezes nós somos muito profetas da desgraça, gostamos de dar más notícias. Eu já disse aqui muitas vezes, ficamos um bocado tristes quando queremos dar uma má notícia e eles já sabem todos. Só que não dizemos. Chegamos a casa e dizemos, vocês sabem o que é que aconteceu? Sabemos. Quem é que contou? Não era para ninguém contar.
Daí ficamos mais tristes porque alguém estava combinado não contar e alguém contou. Nós queríamos ser os donos daquela desgraça e não fomos capazes. Então, às vezes, não temos em nós este desejo, esta vontade de sermos antes os profetas da graça. De levarmos as boas notícias, de dizermos as coisas boas dos outros, aos outros, de levarmos também Deus, que é uma boa notícia, aos outros. Então é isso que nós pedimos em Maria. Bom, eu gostava de terminar com uma última questão, que é a imagem da Imaculada Conceição, que na minha opinião deveria ser refeita só num ponto, mas não vou agora explicar porquê, mas tem a ver com a imagem da Lua e o que é que ela parece às novas gerações. Quando vocês perguntam aos mais novos o que é que parece, ouvem respostas muito diferentes e pouco associadas à Lua, porque os autores também não parece que a desenhem assim tão bem, normalmente. Mas pronto. Mas aos pés de Jesus está de Maria, está uma lua, da Imaculada Conceição. Mesmo que a gente não veja, tem que imaginar que está lá, porque essa é que é a imagem da Imaculada Conceição. E porquê é que eu quero terminar com a lua? Num tempo em que nós nos aproximamos do Natal, que era identificado como o Sol. Jesus é o Sol, é a luz. E em que medida é que Maria é uma inspiração? É que a lua, como sabem, é um satélite da Terra e não tem luz própria, certo? Matéria dada, resposta acertada. Então a segunda questão é, se não tem luz própria, reflete uma luz, que é a luz do Sol. Se nós cristãos, e se Maria tinha isso tão claro para ela, Jesus é que é a luz, então o que Maria faz é refletir não a sua luz própria, mas a luz que é Jesus. E é um olhar iluminado, um rosto iluminado, não pelas suas capacidades, não pelas suas grandes intuições, mas sobretudo porque consegue refletir a luz de Cristo. E nessa luz, então, a luz que ela é, faz a diferença, associa-se, faz a identidade. Então eu gostava de pedir isso também para cada um de nós, que neste tempo de Advento, Maria possa ser uma inspiração neste sentido, podermos ser nós também uma luz que se reflete, uma luz que não somos nós, mas que é Jesus. E que se reflete nas palavras, nos gestos, no olhar, no sorriso, no modo como nós nos aproximamos uns dos outros. Então que esta luz, que Jesus é, que o Sol que queremos desejar e celebrar bem próximo, vá aproximando do nosso coração e que nós possamos ser assim, uma espécie de espelho de Deus no mundo, possamos refletir para a vida dos outros aquela luz que também queremos que nos ilumine a nós. E se peço isso para cada um de nós, também peço para a Igreja, que às vezes podia ser mais lua, no sentido de poder transmitir melhor essa luz que é Jesus. E também a posse, e também o egoísmo, e também outras coisas prejudicam tantos gestos e tantas palavras que não são proféticas na Igreja. Temos a graça de ter um Papa que muitas vezes inverte estes momentos, trazendo à partilha de muitos, exatamente essa capacidade de ser luz no meio de tanta escuridão. Que nós possamos ser assim como Maria, uma lua que reflete a luz que é Jesus.